Logo no começo desse vídeo, eu preciso te dizer uma coisa. Existem atores, existem ícones, e existem aqueles raros nomes que viram lenda viva. Chuck Norris era exatamente isso. E hoje, a gente fala sobre a história de um homem que parecia invencível, mas que, como todos nós, teve um último capítulo. Em março de 2026, o mundo parou por um momento. A notícia foi confirmada pela família. Chuck Norris morreu aos 86 anos após uma emergência médica, cercado por quem mais amava. E naquele instante, não era só um ator que partia. Era o fim de uma era. Antes da lenda, existia o homem. Muito antes dos memes, antes dos filmes, antes da fama, ele era só Carlos Ray Norris. Um garoto comum, nascido em 1940, com uma vida simples e cheia de desafios. Mas foi justamente essa simplicidade que moldou quem ele se tornaria. Ele entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos ainda jovem, e foi lá que sua história começou a mudar. Foi nesse período que ele teve o primeiro contato com as artes marciais. E não era só um hobby, era obsessão, disciplina, treino, repetição. Chuck Norris não virou campeão por acaso. Ele se tornou campeão mundial de karatê, invicto por anos. E isso diz muito sobre quem ele era. Antes de ser ator, ele já era um guerreiro. A entrada em Hollywood e o primeiro grande momento. O cinema não foi planejado, ele simplesmente aconteceu. E um dos momentos mais importantes da carreira dele foi quando enfrentou ninguém menos que Bruce Lee no filme O Voo do Dragão. Aquilo ali não era só uma luta, era um marco. Foi ali que o mundo percebeu: esse cara tem presença. E depois disso, não teve volta. Os filmes que construíram um mito. Nos anos 80, Chuck Norris virou praticamente um símbolo do cinema de ação. Mas tem uma coisa importante aqui. Os filmes eram simples, às vezes até previsíveis, mas ele nunca foi. Filmes como Comando Delta, Braddock, o Supercomando, Invasão USA, Lone Wolf McQuade, transformaram ele em um dos rostos mais reconhecidos da ação daquela época. E o estilo dele era único. Enquanto outros atores exageravam, Chuck Norris fazia o oposto. Ele era o cara quieto, sério, direto. O tipo de personagem que não precisava falar muito, porque quando ele agia, todo mundo prestava atenção. O sucesso na TV, quando ele virou inquebrável. Se o cinema fez ele crescer, foi a TV que o transformou em algo maior. A série Walker, Texas Ranger, virou um fenômeno mundial. E ali, ele não era só um lutador, ele era justiça. Um personagem que misturava força, moral, disciplina e aquele senso de certo e errado bem definido. Durante anos, ele entrou na casa de milhões de pessoas e virou praticamente um herói da vida real. O dia em que ele virou imortal, a internet chega. E aí acontece algo curioso. Quando muita gente achava que a fama dele ia diminuir, a internet fez o contrário. Ela transformou Chuck Norris em algo completamente novo. Os famosos Chuck Norris Facts. Frases absurdas, exageradas, mas que tinham uma coisa em comum. Todas tratavam ele como invencível. Tipo, Chuck Norris não faz flexões, ele empurra o mundo. E o mais genial, ele não rejeitou isso, ele abraçou. E isso fez com que novas gerações conhecessem ele. Não só como ator, mas como um símbolo cultural. Quem ele era fora das câmeras. Por trás do mito, existia um homem com valores muito claros, família sempre em primeiro lugar. Ele era descrito como dedicado, disciplinado, religioso e extremamente respeitoso. Ele também criou projetos sociais, ajudando jovens através das artes marciais a ficarem longe de problemas. Ou seja, ele não lutava só nos filmes, ele lutava pela vida das pessoas. Os últimos dias. Força até o fim. E talvez essa seja a parte mais impressionante da história. Poucos dias antes de morrer, Chuck Norris postou um vídeo treinando. Sim, treinando, com 86 anos. E disse uma frase que hoje soa como despedida. Eu não envelheço, eu evoluo. Pouco tempo depois, veio a notícia. Ele sofreu uma emergência médica durante uma viagem no Havaí e faleceu cercado pela família, sem escândalo,
sem drama, do jeito dele. O último ato. Mesmo após sua morte, Chuck Norris ainda deixou uma última marca. Ele participou do filme Zombie Plane, que será lançado depois de sua partida. Como se fosse um último aceno, um último "eu ainda estou aqui". O legado que nunca morre. Hoje, o mundo perdeu um ator, mas ganhou algo muito maior. Uma história. Porque Chuck Norris representa algo raro. Ele não foi só um personagem forte, ele foi um homem forte. E isso é o que faz a diferença. E talvez a maior prova de que ele virou uma lenda é que muita gente ainda se recusa a acreditar. Porque no fundo, parece impossível. Um cara que venceu tudo, que virou um meme, que atravessou gerações, simplesmente ir embora? Talvez não. Talvez a verdade seja outra. Chuck Norris não morreu. Ele só parou de aparecer. Porque lendas assim não desaparecem. Elas ficam na memória, nos filmes, nas histórias. E principalmente, naquele sentimento de que ninguém nunca vai ser igual. Agora eu quero saber de você. Qual foi o momento mais marcante do Chuck Norris para você? Foi um filme, uma luta ou até uma dessas frases lendárias? E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal. E lembra, algumas pessoas passam pela história, mas outras se tornam eternas. Até a próxima, pessoal!